Não lembro exatamente aqui onde eu parei na fala, mas o ponto, né, que eu me lembro... Opa, pode falar, Gabriel. O senhor falou que a gente acha estranho quando um adulto não se comporta como adulto. Exato. Na hora que o senhor ia falar, mas a gente não... Aí cortou. A gente não se importa, muitas vezes, a gente não acha estranho, a gente não se escandaliza quando a gente vê esses irmãos que passam 200 anos dentro da igreja e nunca amadurecem como cristãos, né? Como discípulos de Cristo. A gente, inclusive, tolera, né, muitas vezes, irmãos que têm essa função importante e que não são amadurecidos para amadurecer outros. Porque um pai, por exemplo, que não é maduro, ele jamais vai formar, vai conseguir levar à maturidade o seu filho. Tá certo? Ele vai só reproduzir as suas infantilidades, né, nos seus filhos. Então, trazendo aqui para esse âmbito da vida cristã, é isso que nós devemos dar ênfase e dar, de fato, atenção, irmãos, sobre a questão da formação, a questão do discipulado, do amadurecimento das pessoas no Evangelho, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas, como eu disse, muito tempo dentro de contextos religiosos, mas são pessoas, muitas vezes, imaturas, gente que não sabe lidar, inclusive, com pecados ou com estilo de vida, né? Muitas vezes egoísta, muitas vezes tem comportamento que lá no comecinho já deveriam aprender. É o beabá do... O que é, irmão? O beabá do Evangelho. Não fale mal das pessoas, aprenda a perdoar, não seja egoísta. Meu Deus, isso é básico. Isso é básico, né? Então, muitas vezes a gente tem irmãos assim, que não tem o básico, não tem o básico do caráter cristão. E isso a gente não deve aceitar, achar normal de forma nenhuma. O processo não foi feito, né? Ou o processo ele não foi nem começado. Então, a gente precisa dar ênfase nessa questão, tá? A aprendizagem na vida cristã, eu coloquei aqui, ó, aprender é, na verdade, um processo contínuo, tá? De adquirir novas formas de conduta ou modificar formas de conduta anterior. Isso é o aprendizado cristão. Sempre levando em conta que não é o comportamento pelo comportamento, né? Mas a transformação da consciência e do entendimento. Então, a educação cristã não pretende adestrar pessoas, né? Fazer com que essas pessoas repitam, façam, sem saber o porquê estão fazendo, sem a consciência transformada, sem o entendimento completo, sem saber exatamente a vontade de Deus. Porque muitas vezes igreja local, treina pessoas para terem comportamentos, mas nunca atingem as suas naturezas, tá certo? Elas não fazem por um fruto de uma conversão, de uma compreensão, né, em contato com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo em suas vidas. Fazem porque o pastor disse que tem que fazer, porque a sua denominação tem aquele comportamento X ou Y, e não é isso que é evangelho, né? O adestramento de religiosos, qualquer religião faz. Não trabalha a natureza, trabalha comportamento. Então você tem uma aparência religiosa em muitas pessoas que não têm a natureza espiritual. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio. Aprendizado cristão não é lá ensinar, não pode isso, não pode aquilo, não vá ali, não faça isso. Paulo disse, né, em Colossenses, que essas coisas até têm aparência de piedade, aquela coisa toda, mas não serve para nada. São coisas superficiais. O que o Evangelho quer mudar é a natureza das pessoas, transformar a consciência das pessoas, né? Trabalhar no entendimento para que cada um faça o que tem que fazer como fruto de um relacionamento com Deus e não por pertencer à religião, à facção. Essa palavra facção era uma aluna que usava, né? Ô professor, mas tem facção tal, facção acho que é um negócio meio estranho, né? Mas sei lá, ao grupo, né? A grupos religiosos ou de tradição religiosa A ou B. Então a gente precisa entender isso, tá? Que aprender, na verdade, é um processo contínuo de adquirir, né, formas de conduta e também de modificar formas de conduta anterior, sempre levando em conta que não é o comportamento pelo comportamento, mas a transformação da consciência e do entendimento. Isso se dá a partir da ação pedagógica do Espírito Santo, né? Traduzida pela manifestação da sabedoria divina, ilimitada, permanente e verdadeira. Olha só. E não pela sabedoria do homem, que é limitada, é perversa e é pecaminosa. 1 Coríntios 2:13 vai dizer isso.
né? A ação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Nós não confiamos, irmãos, nós não entendemos que nós, né, podemos, como seres humanos, tá certo? Transformar pessoas de fato na natureza. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, existe o intelecto e sabedoria, são coisas diferentes, né? Tem pessoas que não têm a capacidade intelectual, acadêmica e etc e tal, mas tem sabedoria divina. Sabedoria, ela é diferente. Sabedoria é uma forma de viver adequada, é saber aplicar essas formas na vida. Isso é sabedoria. Um analfabeto, uma pessoa muito simples, da roça e tal, pode ter sabedoria divina, né? É o que o que Salomão ensina lá em Provérbios, por exemplo, né? A sabedoria lá em Eclesiastes, por exemplo. Salomão, lógico, era um cara muito preparado, mas nós precisamos lembrar que ele recebeu a capacidade de Deus de enxergar um todo na ótica de Deus e não numa ótica humana, na capacidade de absorver conhecimentos apenas, tá? Então é nesse intuito aqui que eu quero falar sobre esse processo pedagógico do Espírito Santo com sabedoria de Deus. Tiago, capítulo de número 4, é bem interessante isso aqui, irmãos, não tinha nem anotado essa referência não, mas acho que vale a pena, só para a gente entender o que é sabedoria divina na prática, né, nos relacionamentos. E o negócio também ficar na teoria e não colocar em prática, aí essa teoria, esse conhecimento volta contra nós em peso de juízo eterno, diz Tiago, porque quem mais sabe e não pratica vai ser mais cobrado, né, irmão? Então, não é só vantagem de saber. Tem que praticar, senão fica difícil. Capítulo 3, verso 13 em diante. Tiago 3, 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, e aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, olha só que coisa interessante, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Veja o contraste entre sabedoria divina e sabedoria humana, né? O Tiago até vai dizer, tem até origem diabólica, não é só humana terrena, tem origem diabólica também. Então, só para a gente entender aqui essa diferença, tá? A educação cristã é um processo, né? Anotei aqui, ó, um movimento contínuo e dinâmico, no qual o aluno enfrenta a realidade com discernimento. E tem a mente de Cristo também, né? Então, Hebreus 4 e 12, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Recebe a mente de Cristo, como eu falei aqui anteriormente, né? Faz o que faz como fruto de um entendimento, tá certo? Não por um adestramento. Então, ele tem a consciência do que está fazendo e sabe por que está fazendo. Tem irmãos que a gente pergunta, mas por que você vive assim? Por que você tem essa opinião? Por que você... Ele não sabe. Ele sabe que é assim, que o pastor deu ordem para fazer isso, que o líder falou para agir assim, mas ele não sabe, não é fruto do interior dele. Não é uma ação do Espírito Santo transformando o indivíduo, tá certo? É só uma pessoa que recebe comandos, né? E aí é muito complicado, vai ficar na infantilidade dos comandos dos líderes pro resto da vida, irmão. Né? Então a liderança precisa entender, inclusive, que tem que emancipar as pessoas dele e levá-las a Cristo, que elas andem com Cristo, tenham maturidade, pernas espirituais para que elas possam andar com Cristo. Então a educação cristã também pretende emancipar as pessoas, tá certo? As lideranças gostam, né? Então gostam desse negócio de ter a rédea na mão e de dominar as pessoas, e que as pessoas sempre ficam dependentes, são os gurus, né? Aquelas pessoas que elas gostam de ser super espirituais, ô pastor, ora por mim, tem que tomar tal decisão, e o que eu faço da minha vida. Irmãos, a gente sabe que nós devemos ajudar uns aos outros, que os líderes, né, são também guias, mas assim, para sempre, para tudo, em todas as áreas da vida, a gente precisa buscar ajuda de terceiros e nunca a gente é levado por Deus à maturidade. Eu não estou dizendo que a gente não deve compartilhar necessidades de oração, eu não estou dizendo que a gente não deve compartilhar momentos da nossa vida com
algumas pessoas que a gente confia e que tem maturidade para nos ajudar em crises. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pessoas nunca elas tomam atitudes na vida e direcionamento na vida pautado naquilo que elas têm como experiência das suas vidas com Deus. Né? Tem uma diferença aqui, eu espero que eu tenha conseguido expressar para vocês aí o que eu entendo, né? O produto final da aprendizagem na educação cristã resulta numa modificação radical do comportamento cristão. Irmãos, aqui eu acho interessante, Gálatas 2:20. Vou tomar um gole d'água aqui que é para vocês consultarem aí, ou então sabe de memória, pode até falar se quiser, né? Um golinho de água aqui, viu, irmão? Só para os irmãos já estão acostumados, tá vendo? Vira a caneca vindo aqui, ó, na boca assim, ó. Eles sabem que eu vou molhar as palavras e dá tempo deles pegarem. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo disse, né? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo... É assim que diz? 2:20, Gálatas? É isso, né? Então, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso? A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Estou crucificado com Cristo. Então, o produto final da aprendizagem, última, da educação cristã, resulta numa modificação radical de vida. É que o discípulo, a discípula de Cristo, viva de uma maneira radical, viva uma vida totalmente entregue ao Evangelho. Pessoas que estejam dispostas a ter prejuízos aqui, sem limite nessa vida, para que possam honrar a Cristo, dar bom testemunho do Evangelho. Não pessoas que estejam presas ainda a questões de interesses pessoais. Irmãos, o Evangelho, ele é tão poderoso que ele faz que com o ser humano abandone tudo o que é possível angariar nessa vida em troca da salvação, né? A despeito, olha só, Paulo disse em Filipenses capítulo 3, se não me falha a memória, ele disse que tudo que ele tinha, né, humanamente conquistado, um cara influente, um cara culto, um cara que era considerado lá na religião, né, no judaísmo, enfim, o cara era um cara influente mesmo e tinha um bocado de coisa. Isso eu considero tudo isso como esterco. Para não falar cocô, né? Então, colocou esterco lá. Considero isso como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Então, o Evangelho faz isso, irmãos. Deve fazer isso a educação cristã. Gerar nas pessoas uma disposição de viver uma vida de renúncia, de entrega e que, se necessário for, tá certo? Abandonar tudo pela causa de Cristo. Não só abandonar tudo pela causa de Cristo, se for necessário, que nem sempre é necessário essa renúncia extrema, mas viver, né, de uma maneira que honre a Deus. Então, tem pessoas que não estão dispostas a morrer por Cristo, tem pessoas que não estão dispostas nem viver por Cristo. Tá certo? Não é só questão dessa radicalidade do martírio, né? Às vezes as pessoas não estão dispostas da radicalidade da vida com Cristo. Então, são esses dois extremos, né? Morrer por Cristo, acho que não vai. Mas viver por Cristo é preciso. De igual modo, as disposições precisam ser iguais. Morrer e viver por Cristo, né? Graças a Deus, no nosso contexto, a gente ainda não está nessa pegada aí de martírio, né, irmão? A gente tem liberdade religiosa, a gente tem uma lei que nos ampara, a democracia, então a gente não é exigido como são os nossos irmãos aí lá no Oriente Médio, né, nos países onde a lei muçulmana, né, a Sharia, ela é implantada, enfim, na Coreia, onde nossos irmãos são torturados e mortos hoje no século XXI. A gente não tem essa radicalidade. Então, olha só, a gente precisa viver por Cristo, para Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo, né? Então é por aqui que Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.